Olá, pessoas! Hoje quero contar para vocês por que eu acho o Bono Vox um canalha. Eu não quero que isso seja sobre gostos musicais, afinal de contas, cada um gosta do que achar melhor. Esse episódio é sobre ser pintado como ativista, filantropo ou um grande salvador fazendo muito pouco na realidade. A base para essa coluna é o livro The Frontman, Bono in the Name of Power, de Harry Browne, publicado pela editora Verso. Antes de começar, quero só fazer o pedido de sempre. Se você gosta do Vira Casacas, do Aparte, do RT Comentado e do Democracia na América, cogite apoiar a gente na Aurelo ou no apoia.se/viracasacas. Seu apoio é muito importante para nós. Seja um filantropo você também. Para facilitar a organização, eu dividi o roteiro em partes. Vamos do início, prólogo. A realidade é que Bono nasceu no enclave de classe média e ligeiramente contracultural do norte de Dublin. Bono não era um filho das ruas. Nascido em 1960, ele foi criado numa república da Irlanda que emergia econômica e culturalmente do isolamento das primeiras 4 décadas após a independência. A imigração desacelerou drasticamente e, como uma nova estratégia econômica de procura de investimento estrangeiro, o país atraiu até famílias da Grã-Bretanha, como as dos futuros companheiros de banda de Bono. O pai de Ed era engenheiro, o de Clayton piloto, e ganhavam mais do que o pai de Bono com seu trabalho de colarinho branco nos Correios. Você pode chamar eles de provinciais cosmopolitas ou cosmopolitas provinciais. De qualquer forma, os jovens de classe média de Dublin na década de 1970 eram capazes de estar informados sobre o mundo mais vasto e até de sentir que podiam exercer alguma influência sobre ele. Havia, claro, o poder da Igreja Católica, e para muitas pessoas foi um terrível flagelo nas suas vidas. O seu papel não deve, contudo, ser exagerado, como acontece frequentemente nas memórias e polêmicas. Embora fosse verdade que a hierarquia católica lançava uma longa sombra, inclusive sobre a legislação nacional sobre questões como divórcio e controle de natalidade, o U2 faria seu primeiro show beneficente em 1978 para uma campanha de ação contraceptiva. Os 4 garotos do U2, por sua vez, não eram muito diferentes da maioria das pessoas que se tornariam seus fãs na Europa e na América do Norte. Confortavelmente em situação financeira, criados liberalmente e atraídos pela linguagem internacional do rock and roll. Um pouco mais incomum para os adolescentes daquela época e naquelas circunstâncias, Bono e seus amigos foram atraídos por outra linguagem global, a do cristianismo. Parte 1. Surge o U2. Em muitos aspectos, o seu entusiasmo por Jesus era mais extravagante e vanguardista do que sua estética musical. Sob seus 2 primeiros nomes, a banda que se tornaria o U2 tocou covers de músicas de artistas intermediários. Quando o jovem Bono escreveu sua primeira música, What's Going On, ele aparentemente não percebeu que Marvin Gaye havia usado o título primeiro. Somente depois que o The Clash chegou à cidade em outubro de 77, a banda começou a aprimorar seu som e visual e, finalmente, seu nome. Bono e Larry Mullen, quando adolescentes, haviam mergulhado nos estudos da Bíblia e, na década de 80, muitos irlandeses torciam o nariz em suspeita e diziam que o U2 era uma banda de nascidos de novo, frase que sugeria uma origem evangélica protestante e americanizada. Talvez dissessem que o U2 se tornou carismático, um termo que apontava para a possibilidade de uma orientação basicamente católica. A Irlanda é um país onde ainda pode ser questionado, meio a sério, se você é ateu católico ou ateu protestante. Mas a maioria dos irlandeses parece ter desistido de adivinhar se os membros da banda são cristãos protestantes ou cristãos católicos, embora o interesse nas escrituras aponte para o primeiro. O grupo de oração ao qual eles ingressaram em 1978 e que eventualmente abandonaram mais de 3 anos depois, chamava-se Shalom. A organização foi descrita como tanto evangélica como carismática, com a palavra pentecostal incluída em boa medida. O casamento de Bono, em 1982, foi realizado na Igreja Protestante da Irlanda.
Enquanto muitas bandas inglesas nesse período perseguiam sons negros, principalmente o reggae e o ska, o U2 tinha um tom mais branco e acabou agradando figuras das rádios. Parte 2, Domingo Sangrento. Bono e o U2 estavam, no entanto, presos naquele meio irlandês, e no meio dos anos 80, com a violência assolando a Irlanda do Norte e as greves de fome republicanas aumentando a tensão e o interesse internacional, nem sempre era fácil ser vago sobre os próprios pontos de vista. Provavelmente ele seguiu o padrão para pessoas de sua origem social. Acreditavam que o IRA provisório era composto por bandidos cuja campanha de violência devia ser interrompida, embora os excessos dos britânicos e especialmente dos paramilitares leais evocassem algum desgosto. Assim, por exemplo, os planos do U2 de andar de carro alegórico no desfile do Dia de São Patrício em Nova York em 1982 foram abandonados quando souberam que o membro do IRA, Bob Sands, morto em uma greve de fome, havia sido homenageado. Os grevistas, que procuravam trazer à luz as ações do governo britânico liderado por Margaret Thatcher, que insistia em tratá-los como criminosos, suscitaram grande respeito nos Estados Unidos e em todo o mundo. Na Irlanda do Norte, o respeito foi suficiente para ver Sands eleito deputado poucas semanas antes de morrer de fome. Na Dublin do U2, no entanto, Sands estava além dos limites aceitáveis. Mesmo uma associação tão remota quanto desfilar em um carro alegórico naquele desfile era mais do que eles poderiam suportar. O U2 demonstrava desde então uma postura apolítica, uma pseudo-neutralidade estudada que era um endosso do status quo. Certamente, dizia o consenso de Dublin, não haveria injustiça no norte pela qual valesse a pena derramar sangue. E as razões pelas quais muitos católicos do norte pensavam o contrário, desde a discriminação e segregação no emprego e na habitação, até a divisão histórica da ilha da Irlanda e a provocação contínua de uma presença militar britânica, foram largamente ignoradas em favor de uma deploração genérica da violência. A maioria das pessoas abominava genuinamente a violência do IRA. No entanto, é óbvio, olhando em retrospectiva, que a campanha contínua de difamação e demonização das comunidades nacionalistas da Irlanda do Norte durante esse período aprofundou a marginalização e tornou mais fácil ignorar as razões pelas quais essas comunidades apoiaram o IRA, levando ao prolongamento do conflito. É neste contexto que se pode ver o absurdo da declaração feita por Bono ao apresentar a canção Sunday Bloody Sunday de 1983, concerto após concerto, com as famosas palavras: "Esta não é uma canção rebelde." Uma canção rebelde sendo, na linguagem irlandesa, uma denúncia aos britânicos ou a celebração da resistência a eles. Ainda assim, havia um certo gênio revisionista na maneira como aquela música se apropriou de ideias republicanas, incluindo a do próprio Bloody Sunday, para criar a impressão de que o U2 era, de alguma forma, os verdadeiros rebeldes pela maneira como rejeitaram corajosamente a rebelião. O Domingo Sangrento pode se referir a dois eventos na história da Irlanda. Uma data durante a Guerra da Independência em 1920, quando o IRA matou oficiais da inteligência britânica em Dublin e os soldados retaliaram atirando contra uma multidão, matando 14 pessoas, ou uma tarde em 1972, quando paraquedistas britânicos mataram novamente 14 civis desarmados, desta vez depois de uma marcha pelos direitos civis em Derry, na Irlanda do Norte. Assim, o termo Domingo Sangrento denota principalmente a ideia e a realidade de um estado brutal de violência indiscriminada. A música do U2, porém, não diz nada sobre quem perpetrou as cenas de carnificina, que descreve vagamente e não faz referência ao Estado. Na verdade, na sua forma original, com letras escritas por The Edge, a canção começava com uma condenação direta do IRA e, implicitamente, daqueles que apoiavam os direitos dos seus membros. A canção inicialmente começava com a frase: "Não fale comigo sobre os direitos do IRA." Essa linha é especialmente reveladora da ignorância do seu escritor. Os mortos inocentes do Domingo Sangrento em Derry protestavam contra o internamento sem julgamento de suspeitos republicanos na Grã-Bretanha.
Então, em certo sentido, as vítimas do Domingo Sangrento, o aparente objeto de simpatia da música, morreram por tentarem falar sobre os direitos do IRA e, claro, dos muitos não-membros do IRA que foram apanhados em ações militares das comunidades nacionalistas. O grupo pensou melhor naquela frase e a transformou em "Não posso acreditar nas notícias de hoje". É talvez a edição mais fatídica de toda a carreira do U2, levando a música o suficiente para a ambiguidade para garantir que isso não irritaria ninguém. O protagonista é alguém que assiste à guerra pela televisão e a repetição no título da música transmite o cansaço de quem observa uma sociedade que degenerou para a selvageria. Fato é que Sunday Bloody Sunday e aquela falsa sensação de que o U2 sabia do que falava desempenhou um papel enorme em transformar o U2 em estrelas internacionais. Para aqueles que não sabiam muito sobre os Troubles, parecia que a música e a forma como Bono a tocava diziam algo desafiador sobre uma coisa de grande importância política. Poucas pessoas estavam preparadas para apontar que, na realidade, ele não estava desafiando ninguém, exceto uma comunidade sitiada e oprimida, composta principalmente por pessoas da classe trabalhadora. A este respeito, Bono Vox não era mais do que uma boa voz de sua classe adotiva, um jovem cuja carreira se beneficiou enormemente do conflito do Norte. Parte 3. Faça você mesmo. Apesar da sua associação crescente com o discurso liberal de direitos humanos a nível internacional, as intervenções do U2 na Irlanda foram de um tom cauteloso e conservador. Eles mantiveram a cabeça baixa durante as enormes e extremamente divisivas campanhas sobre o aborto e o divórcio, quando os liberais irlandeses foram derrotados de forma desmoralizante. 6 semanas antes do referendo sobre o divórcio, no entanto, o U2 emprestou sua credibilidade e popularidade no concerto Self-Aid, que pretendia dar visibilidade para a questão do desemprego na Irlanda. Grande parte da esquerda irlandesa apontou que o Self-Aid, com a sua ênfase na positividade e em uma retórica capitalista de que cada um poderia modificar sua vida por si mesmo, causaria mais danos do que o pouco bem que conseguiria através da angariação de fundos para projetos de criação de emprego. Além de um fundo de caridade que angariou mais de 1 milhão de libras, os telespectadores foram encorajados a telefonar se pudessem oferecer emprego. Milhares de empregos duvidosos foram criados pelo concerto. Este tipo de encenação, argumentavam os críticos, libertava de sua responsabilidade o Estado e as elites econômicas ao sugerir que a crise econômica poderia ser resolvida por alguma forma apolítica de atividade própria por parte dos desempregados e empregadores que de repente descobriram que podiam empregar pessoas e ainda assim ter os seus nomes na televisão. Bono, por ter o rosto mais reconhecível, se tornou alvo de críticas à medida que o dia do show se aproximava. Cartazes com o rosto de Bono foram espalhados por Dublin e outras cidades, parodiando o slogan da Self-Aid "Make it work", declarando "Self-Aid makes it worse". Qualquer um que esperasse que Bono aproveitasse a oportunidade do show do Self-Aid para responder aos seus críticos, sublinhando seu radicalismo genuíno, ficaria profundamente desapontado. O discurso mais político que ele fez para a ocasião ocorreu no meio de uma pequena versão de Maggie's Farm de Bob Dylan. Como muitos jovens irlandeses estavam emigrando para a Grã-Bretanha de Maggie Thatcher, Bono achou que seria inteligente apresentar o excelente, engraçado e devastador comentário de Dylan sobre as relações de poder como um apelo sincero para poder permanecer na Irlanda em vez de emigrar. O resultado foi a efetiva retirada da raiva da canção de Dylan, cujo protagonista percorre uma lista de pessoas para quem não trabalhará mais, tornando cada vez mais claro que provavelmente incluem todas as espécies de chefes. A rejeição de Dylan a qualquer chance de cantar quando você é um escravo não foi clara o suficiente para emergir intacta na narrativa de Bono. Surge então, parte 4, Bono, o pacificador. Bono não era um superastro completamente ausente.
Ele viveu na Irlanda e, como símbolo internacionalmente reconhecido, não resistiu a se envolver quando o processo de paz da Irlanda do Norte colocou os assuntos irlandeses no centro das atenções globais pelo primeiro período sustentado desde as greves de fome. O momento que ele esperava ocorreu durante a campanha do referendo sobre o Acordo da Sexta-feira Santa. Em maio de 98 foram realizadas votações separadas e simultâneas na Irlanda do Norte e na República da Irlanda para aprovar as novas disposições institucionais para governar a Irlanda do Norte. O resultado nunca esteve em dúvida. Mais de 90% dos eleitores no Sul votaram sim e o referendo foi aprovado por 71% dos eleitores no Norte. O líder do então maior partido unionista, David Trimble, apoiava o acordo, que surgiu em grande parte através de negociações que visavam incluir o Sinn Féin, o braço político do IRA, no processo e em acordos para o governo da Irlanda do Norte. Mas a ficção adotada para a ocasião foi a de que um acordo entre o unionismo moderado, personificado por Trimble, e o nacionalismo moderado, personificado por John Hume, tinham feito a negociação. Na realidade, eram particularmente importantes os esforços que tinham sido feitos pela liderança do ex-IRA para trazer os militantes republicanos e a comunidade que os apoiava para o processo político, sem uma divisão que teria significado um retorno à violência em grande escala. No entanto, foi a ficção conveniente e não a realidade extraordinária que Bono deu seu apoio. De acordo com uma biografia de Trimble, Bono estava procurando uma chance de unir visivelmente os dois lados. Bono disse a Hume: "John, não sinto que o nosso propósito aqui seja reforçá-lo com a comunidade nacionalista. É reforçar Trimble com a comunidade unionista. Se você puder montar algo, ficaremos felizes em interagir." E foi assim que jornais de todo o mundo publicaram a interação de Bono, segurando as mãos de dois inimigos de longa data que ele reuniu no palco diante de um público animado, dizendo: "Gostaria de apresentar a vocês dois homens que estão fazendo história, dois homens que deram um salto de fé do passado para o futuro." Mas como resumo fotográfico de todo o caso, o momento de Bono com os dois opositores foi uma besteira, e parece que foi uma besteira formatada por Bono. Falando antes do concerto, o cantor reforçou a sua mensagem de triunfo dos moderados. Votar não é fazer o jogo dos extremistas. O dia deles acabou no que nos diz respeito. Estamos no próximo século. Alguns anos depois começou o século real em oposição ao imaginário. O ex-membro do IRA, Martin McGuinness, era o vice-primeiro-ministro do Norte, servindo ao lado do fanático protestante reverendo Ian Paisley, dois dos extremistas odiados por Bono, cuidando da tarefa de governar a Irlanda do Norte. Bono e o U2 continuaram a distorcer a realidade daquela intervenção de 1998. Em sua autobiografia, eles afirmaram incorretamente que o referendo estava no fio da navalha. Bono diz que os sinais não eram bons, e Ed diz que foi vencido por uma margem muito pequena, 2 ou 3 pontos. Somente depois do U2 é que a balança pendeu para o sim. A margem real no norte foi superior a 42%. Numa outra entrevista para consumo internacional, vários anos depois do fato, Bono chamou aquele momento de "a maior honra da minha vida na Irlanda" e acrescentou: "As pessoas me dizem que aquele concerto de rock e aquela fotografia encenada levaram as pessoas a ratificar o acordo de paz. Eu gostaria de pensar que isso é verdade." Bom, sem dúvida ele gostaria de pensar que isso é verdade. No entanto, as pessoas que dizem isso a Bono certamente devem ser bajuladores extremos, mesmo para os padrões do rock. Não foi isso que aconteceu. Parte 5. Não pisa no Bono. Os desejos de ganhar muito dinheiro e o de encarnar tudo que é bom, especialmente na Irlanda, não precisavam entrar em conflito no que diz respeito a Bono. O U2 era rotineiramente elogiado na mídia irlandesa por seu compromisso em manter sua base em Dublin. Os benefícios econômicos na Irlanda para ter a banda continuando a viver, a gravar e a gerir os seus negócios a partir da sua cidade natal nunca foram especialmente impressionantes.
O fato é que Bono e o resto da turma tinham bons motivos para manter sua base em Dublin. Como observou um jornalista irlandês, até 2006 o U2 gozava de um tratamento fiscal extraordinariamente favorável na Irlanda. A Irlanda é famosa por ter, desde 1969, uma isenção fiscal para os artistas, segundo a qual os rendimentos dos residentes irlandeses provenientes do trabalho artístico não estavam sujeitos a impostos. Quando esse benefício começou a ser debatido, o nome de Bono apareceu frequentemente na discussão e os seus defensores foram forçados a fazer seu papel, como em uma reportagem de um jornal numa audiência da comissão parlamentar. Um artista como o vocalista do U2, Bono, é inestimável, e se ele saísse, a Irlanda perderia uma extraordinária vantagem econômica. Um membro do parlamento defendeu o esquema, dizendo que personalidades como Bono podem ganhar grandes quantias de dinheiro em um determinado ano, mas talvez não ganhem dinheiro no ano anterior ou no ano seguinte. Este parlamentar demonstrou notavelmente pouca compreensão de como os assuntos financeiros do U2 poderiam ser organizados. O último ano em que Bono não conseguiu ganhar dinheiro, e muito dinheiro, foi na década de 1970. Nas páginas de cartas e nas ligações de rádio, Bono era o garoto propaganda nacional dos artistas indignos e isentos de impostos. Em 2006, o governo irlandês limitou a isenção para qualquer indivíduo a 250 mil euros anuais, um limite que seria um sonho distante para a grande maioria dos artistas, mas que era uma preocupação imediata para o U2. O grupo respondeu rapidamente transferindo o braço editorial do U2 para Amsterdã, onde seus royalties seriam tributados em apenas 5%. A notícia da nova localização do U2 na Holanda surgiu em agosto daquele ano, causando indignação geral na mídia e entre o público em geral, atento especialmente à imagem de Bono. Mesmo que você nunca tenha gostado do estilo de rock de estádio do U2, você tem que respeitar Bono pela quantidade de energia que ele gastou na campanha Make Poverty History, que pretendia aumentar para 0,7% do PIB irlandês o volume de ajuda externa enviada pelo governo. Como salientaram os críticos da campanha, é um pouco estranho dar sermões aos contribuintes sobre as responsabilidades dos seus governos, enquanto a banda viaja pelo mundo de um apartamento glamuroso para outro, enquanto obtém vantagens fiscais. Se o objetivo principal da sua campanha era incrementar a quantidade de dinheiro utilizada pelo governo, não parece bom se, depois de mais de 20 anos de isenção de impostos, você abandona o navio para evitar pagar o que muitos veriam como uma parte justa. A moralidade do U2 foi novamente atacada no início de 2009 devido a uma combinação de tempos econômicos difíceis e uma campanha levada a cabo por ativistas pela justiça global na Irlanda, programada para coincidir com a necessidade do U2 de mostrar a sua cara para promover um novo álbum, No Line on the Horizon. Bono foi astuto o suficiente para não atacar diretamente um grupo de defensores da justiça global por usarem seu nome em vão. Sua resposta veio rapidamente, mais com tristeza do que com raiva, na primeira página da edição da sexta-feira seguinte do Irish Times. Questionado sobre o assunto, sua resposta foi evasiva e trazia mais uma ideia de não me culpe. Não posso falar sem trair meu relacionamento com a banda, então você leva as pedradas, disse ele, insinuando que os outros membros eram os culpados, provocando acenos de cabeça daqueles que suspeitavam que a mudança não tinha sido ideia dele. Ele complementou, dizendo que estava magoado e picado pelas críticas, e se defendeu dizendo que todas as entidades corporativas estão fazendo isso, e que isto foi globalmente bom para a Irlanda. Ajudar as empresas estrangeiras ricas a evitar impostos fez, de fato, parte da história do boom irlandês. Mas é revelador que em 2009, Bono estivesse vendendo a mesma frase de 2007. Foi assim que o país ficou rico, sem qualquer reconhecimento de outra coisa que toda a gente na Irlanda sabe. Este esquema de enriquecimento rápido tinha entrado em colapso. A Irlanda estava ficando pobre tão rapidamente como qualquer país do mundo desenvolvido.
Na verdade, Bono parecia acreditar que estava justificando a evasão fiscal do U2, referindo-se à arquitetura financeira irlandesa que, no início de 2009, era justamente considerada um escândalo nacional. Estudos sugerem que a arquitetura financeira e a inovação da Irlanda foram parcialmente responsáveis não só pela crise naquele país, mas também pelo caos que tomou conta das finanças globais em 2008. A questão fiscal causou claramente danos à reputação de Bono, mas para muitas pessoas isso não fez mais do que fornecer uma razão concreta para a antipatia que ele despertava. Em tempo, por ocasião de um concerto, Bono e Bob Geldof convidaram Sinéad O'Connor para cantar Nothing Compares to You, mas com a condição de que ela não fizesse comentários políticos no palco. Sinéad se recusou e em um de seus tweets declarou: "Eu pago meus impostos na Irlanda, Bozo", seu apelido carinhoso para Bono. Se uma coisa pode resumir a relação de Bono com a Irlanda, é a sua ânsia de ser homenageado pelo opressor histórico do país e de muitos outros países com os quais ele manifesta sua pseudo-solidariedade. Em 2012, ele participou do Royal Academy Awards, parte da celebração do Jubileu de Diamante da Rainha Elizabeth. Como a já familiar fórmula de se considerar o irlandês, ele subiu ao pódio para elogiar a rainha pela sua visita à República em 2011. Verdade seja dita, os irlandeses gostam mais de revolta do que de deferência, mas eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para reconhecer a magia extraordinária que você fez em sua viagem à Irlanda no ano passado. Espero que você saiba realmente, em um nível profundo, o que isso significou para muitas pessoas. Depois, passou a elogiar a rainha por ter falado em irlandês. Ela, no entanto, havia falado apenas 5 palavras em irlandês. Fato que, antes dessa fala de Bono, havia impressionado apenas uma super excitada mídia irlandesa e, claro, a elite política local. Mas talvez todos os elogios de Bono tenham sido frutos de quando ele, cidadão de uma república, foi nomeado Cavaleiro da Ordem do Império Britânico, uma honra que muitas pessoas decentes escolheram recusar. Ele brincou durante a cerimônia de 2007, dizendo aos repórteres: "Vocês têm permissão para me chamar do que quiserem, exceto Sir, certo? Senhor dos senhores, semideus, isso basta." Na verdade, ele não poderia ser chamado de Sir, um privilégio reservado aos súditos da rainha dentro da comunidade britânica. Bono, em qualquer caso, rejeitou o inatingível Sir, mas aceitou a honra com gratidão, posando para fotos em todo seu esplendor bobo, fazendo um sinal de paz, ao mesmo tempo que exibia na sua caixa aberta as joias daquilo que Eamon McCann chama corretamente de uma bugiganga, que significa associação com o estupro de continentes. Mas bem, Bono fez muito para a África, certo? Parte 6. Eles sabem que é Natal? A emergência de Bono e o título de talvez o principal defensor mundial da África é profundamente estranho. A sua história é tão contingente que pode ser inútil procurar as suas origens em qualquer outro lugar além do telefonema de 1984 do conhecido Bob Geldof perguntando se ele gostaria de participar da gravação de um single beneficente do Band-Aid, o terrível, penoso, condescendente e muito, muito branco Do They Know It's Christmas. É extraordinário, dado o rico e complexo conjunto de ligações entre a Irlanda e o continente africano, que um irlandês como Geldof não tenha conseguido encontrar nada melhor para o Band-Aid, o seu esforço para angariar fundos para aliviar a fome na Etiópia, do que a canção estúpida, banal e ofensiva. O título da música por si só representa um dos sentimentos mais absurdamente paternalistas da história do sentimento paternalista, em nome da caridade ou de outra forma. A própria canção, cantada no single de caridade por uma sucessão de artistas britânicos e irlandeses de destaque, descreve numa série de clichês a alegria do Natal em casa e o sofrimento dos africanos e pergunta se esses últimos sequer sabem que é Natal. Geldof disse em uma entrevista de 2012 que de todas as estrelas que ele abordou, aquele que estava mais relutante em gravar o disco foi Bono.
No relato de Bono, ele chegou ao estúdio de gravação de Londres, leu a letra muito boa da música e pensou: a única frase que não vou cantar é essa. Esta noite, graças a Deus, são eles em vez de você. É questionável quantas pessoas foram inspiradas a olhar para si mesmas pela frase que Bono cantou neste hit de Natal, mas no que diz respeito a ele se saiu bem. De qualquer forma, Bono não pode ser culpado pelos pecados de Geldof e sua terrível música. Acontece que a visão lírica de Geldof, em que os africanos são eles, literalmente os outros, a própria África é essencializada como um lugar de pesadelo de pobreza indiferenciada, onde nada cresce, nenhuma chuva ou rios correm. E os ocidentais são considerados os seus salvadores, as pessoas que lhes darão tanto sustento físico como a elevação espiritual. Deixe-os saber que é época de Natal. Isso tudo tem uma notável semelhança com os temas dominantes do trabalho africano de Bono nas décadas que se seguiram. O engajamento de Bono regressou no início de 1999, quando ele colocou o seu nome num editorial do jornal Guardian sob a manchete falsamente inocente "A dívida mundial me irrita". Na verdade, o editorial não parecia especialmente irado mesmo quando afirmava ser. O Live Aid angariou $200 milhões para a África. A raiva é a única resposta à constatação de que essa quantia é gasta todas as semanas pelos países mais pobres da África, no serviço da dívida. Este é um bom tema, e ao longo do artigo, Bono passou a defesa do cancelamento da dívida dos países africanos, sem deixar de lado seus elogios a Blair, Clinton, o Wall Street Journal e o Instituto Adam Smith. Mas o que chama a atenção foi sua menção a Jeffrey Sachs, o arquiteto da terapia do choque e das reformas ultramonetaristas na Rússia pós-União Soviética. Esta seria a primeira de outras citações a seu guru e parceiro nos anos seguintes. Este artigo de opinião, apelando aos governos a abraçar o cancelamento da dívida, marcou a sua verdadeira revelação como um ativista sério. Ele começou a fazer parte da campanha do Jubileu 2000, uma coligação que procurou mobilizar o apoio popular e político para o cancelamento da dívida como forma de marcar o milênio e em resposta a uma crença generalizada por muitos, inclusive na ONU. Em 1999, o Jubileu 2000 já decorria há vários anos e tinha reunido dezenas de milhares de manifestantes na reunião do G8 de 1998. O artigo de opinião de Bono foi publicado poucos dias antes de outro encontro de líderes globais, desta vez em Bonn. O momento de Bono foi o de um político. Foi cuidadosamente planejado com seu conselheiro do Jubileu 2000, Jamie Drummond, ex-funcionário da Christian Aid, que o convenceu a se juntar à campanha. O artigo de opinião foi seguido no dia seguinte por um discurso no palco dos Brit Awards em Londres. Drummond convenceu os organizadores a permitir que Bono levantasse a questão da dívida no contexto de dar um prêmio especial a Muhammad Ali, que apoiou a campanha. Depois do momento televisivo veio a política. O chanceler britânico do Tesouro, Gordon Brown, ficou feliz em se vincular à campanha 2 dias depois, fazendo um apelo perante o encontro em Bonn para o alívio da dívida, como noticiou a imprensa. O Sr. Brown elogiou os esforços do Jubileu 2000 e das celebridades, incluindo o cantor Bono. 2 fatos emergem desta sequência de acontecimentos. 1. Bono, longe de atacar os poderosos, fez parte de um esforço coordenado entre os ativistas e o governo britânico para avançar a agenda de alívio da dívida e apresentar a Grã-Bretanha como um país global esclarecido. E 2. Qualquer um sentiria o gosto por fazer campanhas se o seu primeiro esforço corresse tão bem. Bono e sua assessoria começaram a movimentar contatos especialmente nos Estados Unidos, abrindo portas de empresas e famílias importantes como os Kennedy. Em pouco tempo, Bono tinha acesso direto a praticamente todos os escritórios, não apenas em Washington, mas também em Wall Street. A partir do outono de 99, ele dedicou grande parte do seu tempo a percorrer os corredores do poder dos Estados Unidos em busca do alívio da dívida bilateral. Sabendo que precisava reforçar os aspectos econômicos de seus argumentos, Bono procurou o economista que ele havia citado,
Jeffrey Sachs, e acabou por assistir a algumas aulas dele em Harvard. Os dois homens logo se tornaram próximos. Bono também fez da equipe econômica da administração Clinton um alvo especial, lenta, mas seguramente abrindo caminho para a administração. A história sobre como Bono persuadiu o governo dos Estados Unidos a adotar sua política é que ele teria convencido Bill Clinton diretamente, sugerindo a ele que o líder do mundo livre precisava de uma grande visão do milênio para o final de 1999. Na verdade, apesar de todas as recordações dramáticas, a Casa Branca já havia se comprometido, antes da chegada de Bono, a uma redução de 2/3 da dívida dos países mais pobres através de um plano do Banco Mundial. O custo adicional do plano de Bono seria relativamente trivial no contexto do orçamento federal. Pouco mais do que 100 milhões de dólares, e mesmo essa soma era em grande parte teórica, uma vez que todos sabiam que, de qualquer forma, os países pobres nunca conseguiriam pagar todas suas dívidas. Mas é certamente bastante injusto criticar Bono. Afinal de contas, se ele tivesse alcançado algo de impacto real e revolucionário para os pobres da África, então se unir a determinados políticos para conseguir isso seria um pequeno preço a pagar, certo? Bom, ao contrário dos debates que giraram em torno da dívida latino-americana e asiática na década de 1980, ou em torno da dívida irlandesa ou grega depois de 2008, nenhum grande banco do primeiro mundo, ou mesmo governo, estaria em perigo se os Estados Unidos, o Reino Unido, outros estados e instituições decidissem esquecer o que alguns dos países mais pobres do mundo lhe deviam. A vantagem foi exatamente o que Bono e economistas neoliberais como Sachs prometeram. Economias africanas, libertadas de algumas das suas dívidas, estavam em melhor posição para proporcionar estabilidade e infraestrutura ao investimento estrangeiro. As iniciativas no sentido do alívio da dívida nas regiões mais pobres da África não perturbariam a economia global, embora também não fosse provável que fossem muito benéficas. E uma vez levado em consideração o brilho de bem-estar que Bono conferiu, isso contou como uma vitória para muitos dos principais jogadores. O alívio da dívida, muitas vezes, claro, vinha acompanhado de restrições, uma vez que o pequeno número de países beneficiados era monitorado em relação às reformas necessárias, muitas vezes envolvendo a abertura dos seus serviços públicos à privatização por empresas estrangeiras, o tipo de coisas que os tornaram sempre mais amigáveis para o capital estrangeiro. Isso não quer dizer que a campanha do Jubileu 2000 fosse inútil ou fútil, ou que as ONGs que trabalharam durante muitos anos para isso fossem cínicas ou equivocadas ou erradas ao adotarem Bono como rosto da campanha. No entanto, o pequeno benefício que obtiveram ao conseguirem algum cancelamento da dívida, por exemplo, os Estados Unidos em 2000 acabaram perdoando apenas metade da dívida devida pelos países africanos mais pobres, e ao tornarem a questão uma preocupação pública, deveria ser ponderado em comparação com o impulso publicitário que foi dado a algumas das forças mais destrutivas do mundo. A história nos diz que, enquanto eram abraçados por Bono por terem deixado cair algumas migalhas aos pobres, os seus amigos do eixo Washington-Wall Street empanturravam-se com os frutos da especulação financeira massiva e recentemente não regulamentada, ao mesmo tempo que administravam dívidas impagáveis que acabariam por ofuscar aquelas que eles tão magnanimamente perdoaram na África. Estas dívidas foram estimadas em bilhões de dólares em comparação com as centenas de milhões a serem perdoadas. No início dos anos 2000, os Estados Unidos estavam sob nova administração, mas Bono permaneceu uma figura presente. A Casa Branca de Bush e ele se aproximaram cada vez mais. Condoleezza Rice, então conselheira de Segurança Nacional, disse ao New York Times que a administração estava trabalhando em formas de reconstruir um consenso sobre a ajuda externa. Rice ficou surpresa ao saber que Bono tinha a visão de que há uma responsabilidade tanto para o destinatário quanto para o doador.
Na realidade, Bono defendeu um novo paradigma em que a ajuda seria condicionada não apenas à necessidade, mas também à capacidade demonstrada para utilizar esta ajuda de forma eficaz, que era precisamente o tipo de reforma que a administração estava pensando. A Casa Branca ficou satisfeita por Bono concordar com o tipo de condicionalidades de ajuda que os governos e instituições do primeiro mundo vinham exigindo dos países em desenvolvimento há décadas. Depois do 11 de setembro, ficou mais difícil vender auxílio externo em Washington. No entanto, Rice e o secretário de Estado Colin Powell estavam empenhados em garantir que a política externa dos Estados Unidos fosse vista como tendo uma dimensão não militar, e Bono fez coro ao associar a guerra ao terror com uma guerra à pobreza. Não fez mal nenhum que, no meio de toda essa conversa, Bono tenha aparecido na capa da revista Time, exibindo o interior de uma jaqueta que parecia estar forrada com a bandeira dos Estados Unidos. O texto gigante dizia: "Pode Bono salvar o mundo?" Em maio de 2002, a agenda de Bono e a do secretário do Tesouro, O'Neill, colidiram durante 10 dias enquanto percorriam a África. Apesar da diferença de idade, os homens provaram ter muito em comum. Eles se uniram em torno de planos para melhorar a água potável africana, e O'Neill tentou com sucesso impressionar Bono com o poder libertador do mercado global, explicando, enquanto visitavam as fábricas, que a África se beneficiaria muito mais com uma expansão modesta do comércio do que com um aumento radical na ajuda. Assim, na versão da viagem do próprio Bono, isso ajudou a convertê-lo para uma adoção mais completa dos princípios de mercado como uma solução para a pobreza. O Washington Post, impressionado, disse que a viagem sinalizou uma aliança importante entre liberais e conservadores para lançar um novo ataque à pobreza global. Mais uma vez, a mídia colocou Bono no centro de uma improvável história de conciliação. O economista Robert Pollin respondeu à viagem de Bono e O'Neill com uma análise devastadora dos pressupostos neoliberais que ambos os homens tomavam como garantidos. Pollin salientou que foi precisamente a insistência em mercados livres e abertos no mundo em desenvolvimento que inibiu o crescimento daqueles países. Assumindo mesmo o mais enorme aumento na ajuda previsto por Bono, Pollin mostrou que o neoliberalismo Bono mais Paul O'Neill estava na verdade custando aos países pobres 375 bilhões de dólares anuais. Mesmo assim, Bono se manteve firme dentro do consenso corporativo de Washington. Durante e após esse período, Bono insistiu que a assistência política e a credibilidade que ele emprestou à Casa Branca republicana valeu a pena. E a razão disso era o progresso crucial na luta contra a AIDS. Parte 7. A questão da AIDS. Bono estava ciente do poder persuasivo da AIDS entre alguns conservadores dos Estados Unidos antes mesmo de Bush assumir o cargo. Num relato do seu famoso encontro com o congressista conservador Jesse Helms, ele lembrou que as suas explicações sobre a dívida não estavam levando a lugar nenhum. Disse ele: "Comecei a falar sobre as escrituras, falei sobre a AIDS como a lepra da nossa época. Os olhos do senador começaram a lacrimejar quando Bono explicou que as mulheres casadas e as crianças estavam morrendo de AIDS e os governos sobrecarregados por dívidas não podiam fazer nada sobre isso." Helms ajudou Bono a conseguir um encontro com Bush. Bono levou ao presidente uma Bíblia irlandesa e conversou com ele sobre todas as partes do bom livro para ajudar os pobres. Bono parece receber o crédito por conseguir que a direita cristã se envolvesse na questão da AIDS. Se há um conjunto de realizações sobre as quais Bono pode estar orgulhoso, é o seu papel no lobby para obter financiamento para o fornecimento de medicamentos para pessoas com HIV na África. Este não foi de forma alguma fruto de um esforço individual, mas o seu trabalho ajudou a produzir, em 2003, o plano de emergência do presidente para o alívio da AIDS. Mesmo se estamos dando crédito a Bono, devemos também ver se há itens na coluna de débitos sobre esse assunto.
quais foram alguns dos custos da forma da sua campanha contra a AIDS. Estes custos são significativos, embora, claro, ninguém possa pretender comparar eles com as vidas salvas. Em primeiro lugar, quando a direita cristã embarcou no movimento de Bono, ela não deixou a sua moralidade sexual em casa. Bono apelou para eles ao enfatizar a inocência sexual de tantas pessoas soropositivas na África, como as mulheres casadas e crianças. E a ajuda, quando chegou, refletiu essa ênfase. Como disse o New York Times em um perfil favorável, Bono não achou por bem protestar sobre os danos que podem ter sido causados pelas diretrizes ideologicamente inspiradas do programa contra a AIDS. Uma exigência de que 1/3 dos fundos de prevenção iriam para programas que promovem a abstinência e a fidelidade sexual, restrições rigorosas ao uso de preservativos e até mesmo uma exigência de que os grupos que recebem fundos se oponham formalmente à prostituição. Um editorial do The Economist caracterizou o programa como muita moralidade, muito pouco sentido. O financiamento de Bush para programas ligados à prevenção não rejeitava explicitamente os preservativos, mas sugeria limitar a sua utilização a grupos de risco, ou seja, homens gays e prostitutas, em vez de, digamos, casais casados, entre os quais ocorria uma grande transmissão do HIV. Na África, as organizações consideraram os americanos hostis aos preservativos e deixaram de promover eles na esperança de atrair e manter o financiamento dos Estados Unidos. Ajudar os africanos com AIDS tornou-se, para Bush e muitos como ele, uma questão de salvar mulheres e crianças em vez de defender os direitos de todas as pessoas a cuidados de saúde vitais. Também é impossível avaliar completamente o programa de Bush sem notar que, no parágrafo seguinte do discurso no Estado da União, o presidente anunciou o seu plano contra a AIDS e, após, falou de sua intenção de invadir o Iraque. As duas questões foram claramente conjugadas por Bush sob os auspícios do humanitarismo. Se Bono escolheu fazer aliados e argumentos conservadores no trabalho para tratar a AIDS, a sua organização DATA também foi conservadora em outros aspectos. A DATA sempre optou por trabalhar em cooperação com empresas farmacêuticas do primeiro mundo, pagando o preço integral dos seus produtos, em vez de desafiar diretamente as suas patentes médicas. Isso significou que, durante alguns anos, essas empresas obtiveram lucros substanciais com os gastos com a AIDS que foram canalizados para a África. Finalmente, existem as questões filosóficas mais profundas sobre como o Ocidente é construído por este tipo de ativismo como distribuidor de tudo que é bom. A África, em vez de ser um lugar real e variado, transforma-se num projeto de consciência ocidental, numa espécie de vocação, com ou sem conotações religiosas. Uma riqueza de ideias poderosas, algumas delas de acadêmicos africanos, criticaram impiedosamente as estruturas políticas e de valores em que se situa o tipo de humanitarismo de celebridades como Bono. Na sua opinião, não é excessivo rotular a atividade de Bono como imperialismo cognitivo, que constrói a África como uma carência eterna e narra o seu futuro como uma boa ação a ser praticada pelos ocidentais. A política de celebridades, concluem estudiosos, funciona para convencer os eleitorados de que estão sendo bem governados. Este novo modo de governança, no qual as celebridades atuam como representantes emocionais significativos, a face solidária da tecnocracia global, já se tornou tão arraigado que a maioria das pessoas se esqueceu de questionar a legitimidade fundamental de gente como Bono se tornar porta-voz da África ou de qualquer outro lugar. Mas é claro, tudo pode ficar um pouquinho mais perverso. Parte 8. Comprar é ativismo. O novo projeto de Bono, lançado em 2006, tomou para si a cor vermelha, explorando ela e despojando-a de todo o seu significado político tradicional. Red
nada mais era do que uma marca à venda licenciada para vários parceiros corporativos como American Express, Apple, Emporio Armani, Converse, Gap e Motorola, para que pudessem colar ela num produto ou numa gama de produtos com a promessa de que uma parte dos lucros iria diretamente para o fundo global, com o objetivo de comprar medicamentos contra o HIV para africanos. A Red arrecadou dos seus parceiros empresariais e de contribuições diretas para o fundo menos de 200 milhões de dólares após 6 anos, segundo o próprio Fundo Global em agosto de 2012, o que representava menos de 0,8% da receita do fundo desde 2001. Todo o plano da iniciativa era vender coisas revestidas com uma fina camada de consciência e talvez um pouco de alívio de culpa e retirar parte dos lucros para a AIDS na África. É fácil zombar da Red e de seus parceiros por oferecerem slogans como "Desejo e virtude, finalmente juntos" ou "Seja um samaritano bonito". Para muitas pessoas, o simples fato de alguém poder pagar altos valores por fones de ouvido Beats do Dr. Dre, que não apenas isolam o barulho do mundo, mas também exibem uma pequena doação de caridade, $5 em um fone que custava 200, é em si mesmo uma obscenidade, mais um sintoma de uma cultura consumista louca por marcas em um mundo terrivelmente doente. Mais uma vez, o pequeno bem alcançado pela Red tem um preço elevado, tanto em princípio como na prática. Um dos muitos perigos que podem surgir quando vários tipos de serviços sociais são privatizados é que o seu funcionamento se torna mais imune ao escrutínio, escondido através de camadas obscuras que não são passíveis de limpeza através de leis de liberdade de informação. Em vários casos, não se sabe quanto do valor do produto iria para o fundo. O mesmo acontece em relação a quanto as marcas pagavam para usar o selo. Também não se sabe o custo operacional da Red. Existem critérios de práticas laborais ou de sustentabilidade ecológica para as marcas parceiras? Não. Mas se Red é uma pequena vitória para o fundo global, é difícil imaginar ela como outra coisa senão uma grande vitória para os seus parceiros participantes. É um fato indiscutível que os parceiros gastaram muito mais dinheiro na publicidade dos seus produtos da marca Red do que o valor que chegou a qualquer pessoa na África. Uma análise divulgada em 2007 pela revista Advertising Age estimou o investimento de marketing da Red em $100 milhões, em comparação com os 18 milhões arrecadados para o fundo global. E isso não parou por aí. No final do verão de 2010, a Louis Vuitton lançou um anúncio de uma linha de malas de edição limitada e com monograma, custando cerca de $1.000 cada. O anúncio mostra Bono e sua esposa Ali caminhando pelas pastagens africanas carregando as malas, parecendo que acabaram de descer de um pequeno avião atrás deles. Toda a viagem começa na África, diz o slogan do anúncio, para que não tenhamos dúvida sobre qual continente foi representado pela presença de Bono. O casal parece glamouroso, mas mortalmente sério. Este não parece um lugar onde eles foram de férias. Certamente estamos sendo convidados a imaginar que um campo de refugiados ou um orfanato está à espreita, fora da cena, com crianças prontas para serem salvas pela graça do casal. A única graça salvadora da imagem em si é sua evidente falsidade. Nada pode salvar Bono do fato claro e revoltante de que ele usou a África como suporte para fins comerciais, que ele explorou diretamente tudo o que se sabe ou se acredita sobre seu relacionamento com aquele lugar e seu povo para ajudar uma empresa multibilionária a vender bolsas caras. O fato de ele ter feito isso pela Louis Vuitton acrescenta uma ironia adicional. Como seria de se esperar de qualquer pessoa interessada em questões como o sofrimento africano e a liberdade artística soubesse, os advogados da Vuitton tinham processado em 2008 uma artista dinamarquesa, Nadia Plesner, que pintou a imagem de uma criança africana com aparência faminta segurando uma reconhecida bolsa Vuitton.
A justaposição de imagens é exatamente parte dos seus esforços para aumentar a consciência sobre Darfur. A Vuitton estava tentando cobrar centenas de milhares de euros por violar seus direitos de propriedade intelectual, embora, felizmente, em maio de 2011, um tribunal em Haia retirou a liminar contra Plessner mostrando seu trabalho, e parece que essa má publicidade convenceu a empresa a deixar o assunto morrer. Há também uma outra razão pela qual a Louis Vuitton não era totalmente desconhecida da África. Em 2001, a sua empresa-mãe tinha celebrado uma parceria com aquele modelo de longa data de emprego ético e práticas ambientais no continente. Piscando, piscando, a empresa de diamantes De Beers. Eu poderia ainda colocar mais muitas coisas, mas também quero deixar um gostinho para vocês procurarem o livro. Tem o posicionamento de Bono na Guerra da Bósnia, o apoio à invasão do Iraque, etc, etc, etc. Mas como já é o RT comentado mais longo da história, eu só quero encerrar com a questão de Israel. Parte 9, Israel. Como vocês puderam já perceber, Bono sempre esteve atrás de quem estava no poder. A admiração de Bono por Obama seria bastante normal se não fosse conjugada com uma adoração pela classe dominante dos Estados Unidos de uma forma mais ampla. Parte de sua admiração pelo presidente eleito se traduziu em participar do concerto de posse de Obama, no qual fez questão de frisar que aquilo era a materialização do sonho de Martin Luther King. No meio de Pride in the Name of Love, Bono fez um pequeno discurso sobre a frase do sonho. Não apenas um sonho americano, também um sonho irlandês, um sonho europeu, um sonho africano, um sonho israelense e também, pausa dramática, um sonho palestino. Ele se virou para o público parecendo pronto para explodir de orgulho e então começou o refrão final da música. O mini discurso de Bono foi um pouco confuso. Será que ele quis dizer que a tomada de posse de Obama fez com que o sonho se concretizasse também para todas as outras pessoas? Dificilmente. Mas parecia que ele acreditava ter cometido um ato de grande coragem ao pronunciar a palavra palestino em Washington, onde os políticos tinham durante décadas defendido da boca para fora um sonho palestino ao mesmo tempo que reforçavam a intransigência israelense. Em uma entrevista realizada mais de 2 anos depois, ele ainda estava impressionado consigo mesmo pela sua intervenção corajosa em nome deste povo oprimido. Quando King disse, "Eu tenho um sonho", as pessoas pensam que ele estava falando sobre o sonho americano, e isso não é verdade. Era um sonho grande o suficiente para caber o mundo inteiro. E então mencionei que também era um sonho irlandês, era um sonho mexicano, era um sonho israelense, era um sonho palestino, e tive problemas terríveis por causa da parte sobre o sonho palestino. Foi quando eles cansaram, foi quando eles disseram, "Vá para casa", e estou pensando, como você pode não considerar a figura do Dr. King como uma defensora dos direitos humanos universais, qualquer que seja a geografia? Não houve problema nenhum na nova administração, mas na mídia houve uma verdadeira resistência. A noção de que sua parte sobre a Palestina o levou a ser desprezado, abusado e obrigado a regressar para casa é, no mínimo, um exagero. Um pequeno número de reportagens sobre o show sugerem que Bono cortejou a controvérsia, ou alguma coisa nesse sentido, mas a verdadeira resistência à controvérsia em si não aparece em lugar algum. Há uma elite que tem sido fundamental na supressão do tal sonho palestino, mesmo quando alude periodicamente a uma espécie de legitimidade. A falsa neutralidade de certa retórica sobre o conflito Israel-Palestina é crucial para a manutenção do status quo opressivo, e Bono tem feito parte deste fenômeno. 1 ano após a posse, Bono voltou a falar da boca para fora sobre a Palestina, desta vez sem mencionar Israel. Em uma coluna para o New York Times, em uma sessão intitulada "Viva a Revolução Não Violenta", Bono citou amorosamente Obama, desejou mal aos regimes de vários inimigos oficiais, como o Irã e a Coreia do Norte,
e depois disse que estava colocando suas esperanças na possibilidade de que pessoas em lugares cheios de raiva e desespero, lugares como os territórios palestinos, encontrarão nos próximos dias entre eles seu Gandhi, seu King. A exclusão paternalista de emoções como a raiva e o desespero dos povos subordinados saiu diretamente do manual do imperialismo. O mesmo pode ser dito sobre sua sugestão que culpava os próprios palestinos por não conseguirem produzir um líder não violento e, portanto, bloquearem a sua própria libertação da raiva e do desespero. Mesmo se colocando como polêmico, ele nunca fez um ato de apoio real à causa palestina, inclusive viajando para Israel. Ao contrário de artistas como Brian Eno, Roger Waters e Ken Loach, Bono nunca apoiou um boicote cultural a Israel, mas nem ele nem o U2 tocaram lá. Mesmo quando Israel bombardeava Gaza, Bono não achou por bem fazer qualquer pronunciamento público sobre o tema, mesmo sendo um pacifista. Recentemente, após os ataques de outubro de 2023, Bono voltou a fazer seu papel de apoiador da paz e da não violência, condenando apenas um dos lados. Novamente apresentando a música Pride, Bono disse: "À luz do que aconteceu em Israel e em Gaza, uma música sobre não violência parece um tanto ridícula, até mesmo risível, mas nossas orações sempre foram pela paz e pela não violência. Mas vocês sabem para onde nossos corações e nossa raiva estão apontados. Então cante conosco e com aquelas crianças lindas naquele festival de música." Ele então mudou a letra da música, cantando: "De manhã cedo, 7 de outubro, o sol está nascendo no céu do deserto. Estrelas de Davi, eles tiraram sua vida, mas não conseguiram tirar seu orgulho." Tal ato gerou reações, especialmente de Roger Waters, que, ao seu estilo, disse que Bono era nojento e um grande saco de... Bom, chegamos ao momento já esperado de uma breve nota pessoal. Em primeiro lugar, quero dizer que de forma alguma eu quis atacar quem gosta da música do U2. Eu entendo perfeitamente quem possui lembranças boas de algum acontecimento acompanhado por alguma canção que fez parte de sua vida. Eu não gosto de U2, mas é evidente que você pode gostar. A questão que eu não aguento é essa figura de bom moço do Bono e muito menos essa sua aura de salvador do mundo. A própria ideia de que um cantor pode vir a influenciar a política é bastante complicada. E mais complicada ainda é a ideologia que vem por trás. Pintar figuras milionárias como bondosas por realizar determinados atos ou por doar parte de suas fortunas para causas aparentemente boas pode esconder muitas coisas. Caridade não pode substituir políticas públicas. Bill Gates não pode ser quem dita o que é uma causa válida ou não. Homens brancos europeus não sabem melhor sobre as necessidades ou as lutas de países e povos periféricos. Usar sua popularidade para dar voz a pessoas e causas pode sim ser algo positivo, mas sempre tomando muito cuidado sobre seu próprio posicionamento e papel no mundo. A noção de que pessoas individualmente ou corporações privadas podem transformar o mundo é tudo que a ideologia neoliberal quer que acreditemos, excluindo todas as maneiras de conquistas coletivas. Afinal de contas, imposto é roubo. Deixe que os bilionários irão arrumar saídas para nós e o lucro deles virá de volta em forma de caridade, para quem eles quiserem, da forma que eles quiserem. Menos Estado, a não ser que seja na forma de polícia violenta e atos militares. Bono nunca brigou com o establishment. Sempre esteve ao lado do poder político e econômico. Pagar de defensor da paz sem questionar a origem das opressões não é posicionamento político, é discurso de Miss. Espero que vocês estejam xingando ele e não eu. Até a próxima!